estamos aqui para mais um Prosa Sem Filtro. Seja bem-vindo, Ivan. Obrigado, Jô. E estamos iniciando temporada nova, abrindo com muitas novidades, cenário novo, ambiente novo, só o bate-papo que continua o mesmo, né? Não sei, talvez não mesmo, né? Porque nada é o mesmo, né, Ivan? Vamos deixar um pouco mais ácido esse ano o bate-papo? Mais polêmico? Eu acho que deveria sim, né? De ter mais naturalidade no processo. Isso, real. Papo real. E hoje, na verdade, nós escolhemos... Agora o pessoal deve estar achando que nós éramos fakes nas outras temporadas, né? Não, a gente sempre foi autêntico, mas agora vamos deixar a coisa fluir ainda mais. E na verdade, para esse programa em específico, nós vamos falar hoje sobre o quê? Sobre vida real. Sobre a vida real, né? Eu acho que vale a pena os nossos ouvintes, ou quem está assistindo aí também pelo YouTube, conseguir entender e conhecer um pouquinho mais sobre nós. Sabe algo que eu gosto muito, mas antes, né, até de contar do que eu gosto, vamos agradecer a quem permite que esse programa aconteça, não é verdade? Exatamente. Este programa, então, é um oferecimento Perfix Consultoria e NCC Café. Bom, então vamos agora para a melhor parte do programa? Vamos! Nada melhor do que um excelente café para uma ótima prosa. Exato. NCC, a nossa experiência em café. Saúde. Saúde. Falando um pouquinho então sobre a intenção desse programa, nós sempre achamos muito relevante a forma como hackeando mentes, experiências, coletando informações de vida de profissionais que nós consideramos que têm uma trajetória com algo a contribuir, como isso é legal, né? Absorver essas histórias de vida e colher aprendizados, né? Tem um professor, que era, se eu não me engano, o professor Oswaldo Montalvão, o nome infelizmente vai me fugir agora, já é póstumo, então ele não vai ficar bravo comigo, pelo menos não neste plano, mas ele trazia alguns insights muito legais que eu achava sobre a questão do aprendizado de histórias vividas, né? Ele dizia que o homem moderno, isso lá nos anos 70, dizia que o homem moderno não tinha tempo para ficar remoendo experiências próprias, que ele tinha que aprender com as experiências dos outros e transformar essas experiências em atalhos para a sua própria carreira profissional. Então nós queremos levar nesses próximos programas alguns atalhos de experiências que nós vivemos. E o bate-papo de hoje eu vou realizar o meu sonho de ser o Jô Soares e entrevistar a Josiane para coletar um pouco das experiências dela, hackear um pouco da vivência e trazer os atalhos dela para vocês. O que você acha, Jô? Eu acho uma boa. Bora compartilhar? Bora compartilhar. Acho que a resistência, talvez, em trazer um pouco mais sobre a minha história é que eu parto sempre do princípio de que a minha história não é mais ou menos que a história de ninguém. Ela simplesmente é. Entendeu? Então essa é uma questão de trazer um pouco dessa minha história. Mas aí, assim, entrando em contato com várias biografias, né, de pessoas que mexeram comigo e que trouxeram essas reflexões, eu disse, de repente, a minha história também pode trazer essas reflexões para outras pessoas. Sendo assim, acabei me abrindo ao processo e aceitando o seu convite em trazer um pouco mais sobre a minha história. Então, por favor, levante a sua mão direita e repita comigo. Juro dizer a verdade, somente a verdade. Eu já estava levantando a mão esquerda. Nossa, isso é uma coisa incrível. A primeira coisa é compartilhar sobre a Jo aqui. Se ela mandar uma mensagem para quem está nos ouvindo aqui um dia, dizendo, olha, para chegar aqui, cuidado, porque como ela é canhota, ela tem um negócio com a esquerda e com a direita. Outro dia nós estávamos na praia, né? Eu saí atrasado para acompanhar ela com os amigos nossos numa trilha. Ela me disse, olha, você sair da casa, vira à direita e vem. E a hora que eu cheguei, eu ia virar à direita, eu liguei para ela e falei, qual direita que eu viro? Que eu já estava indo, sabe? Até hoje talvez eu não tivesse voltado ainda para estar aqui com vocês. Porque depois a gente pode contar sobre um processo em relação a você, sobre localização, né? Eu sou ótimo com localização. É fantástico. Eu tenho uma habilidade de me perder facilmente. Mas vamos lá. A gente une as habilidades. Isso, exatamente. Para o bem e para o mal. Exato. Mas eu acho que na história que você vai contar, algo assim, aí eu estou fazendo o papel de entrevistador e alguém que conhece a Jo já há algum tempinho, né? Uma certa proximidade. A Jo tem uma vivência e um espírito empreendedor muito grande. Eu acho que ela traz, entre várias coisas, né, que ela agregou, a minha convivência com ela agregou muito
em compartilhar o espírito empreendedor dela, da inteligência emocional, do processo evolutivo que ela tem, que é algo assim. Se tem uma coisa que a Jo faz todo santo dia é evoluir, procurar por evolução. Tô rasgando cedo, mas você merece, viu? E eu acho que isso é legal nós trazermos, mas pegando um pouco, né? Já que para contar a história, vamos fazer uma cronologia. Você já começou empreendedora desde cedo, né? Você não é uma pessoa que sonhava em ter uma carreira CLT, concurso público, carteira assinada, né? A sua primeira vivência empreendedora foi qual? Na verdade, assim, eu, aos 3 anos de idade, quando eu tinha 3 anos de idade, minha mãe vendia leite. Porque eu sou de uma família, não sei se a palavra é humilde, enfim, simples, talvez tudo isso junto e misturado. Mas eu sou de uma família que sempre batalhou muito para conquistar as coisas que desejava, né? Então este já é o primeiro ponto. Meu pai se formou em Direito e foi para a área ali, né, de trabalhar no cartório, e, enfim, escriturário. E minha mãe sempre ali... E na verdade eu tenho um misto de 2 coisas em casa, né? Meu pai que fez uma carreira de mais de 30 anos dentro do cartório, né, como tabelião. E minha mãe pro lado mais empreendedor. Então ela sempre quis empreender em várias coisas. E quando eu tinha 3 anos, ela vendia leite. E ela dizia que ela me levava, e essa é uma história que ela conta, né? Porque eu não tenho essa memória que eu consiga trazer de forma consciente. Provavelmente eu tenho essa memória afetiva, emocional, mas eu não trago ela de forma consciente. Que a hora que ela saía para vender o leite, eu já ia falando para as pessoas nas casas: compra, é leite puro, tal. Então eu já ia fazendo esse processo de venda do leite que a gente estava acontecendo. Então isso começou ali com os meus 3 anos de idade. E aí, eu não tenho essa memória, mas aí logo depois, assim, aí eu já começo a ter um pouco mais de memória, sei lá, com 8, 9, 10 anos. Minha mãe era cabeleireira daí ela já não era mais, não vendia mais leite, e aí já empreendia no ramo da beleza. E aí eu sempre com ela no salão, né? Então fui da minha de honra de noiva dela, então ela arrumava a noiva não tinha quem é da minha, não tem, então vai a Josi da minha. Então já eu ia nesse processo com ela ali, sempre trabalhando muito, né? Então o valor trabalho em casa sempre foi incutido desde cedo por ela neste aspecto, porque eu acompanhava em todas os desafios e todas as aventuras que ela vivia, eu acompanhava ela naquelas aventuras. E meu pai também, por outro lado, garantindo com o trabalho dele fixo, com a carreira ali talvez mais clássica, né, com mais segurança e tudo mais, também garantindo que as coisas em casa acontecessem. Custeio da casa. Acontecesse. Então o processo ali foi até, acho que 9, 10 anos, mais ou menos assim. Quando eu tinha 11 anos, minha mãe resolveu começar a empreender no ramo do doce. Então veja só, ela teve vários negócios, né? Então primeiro vendendo leite, eu acho que, se não me engano, ela tentou até vender roupa um período. Aí ela foi para a questão do cabelo e aí chegou no chocolate, nos doces. Então ela começou a carreira dela como doceira, confeiteira, tal, trabalhando com bastante chocolate. Então ela fazia pirulito de chocolate, ovo de Páscoa, brigadeiro. Então o nicho era bem fechado nessa questão do chocolate. Então aí com 11 anos de idade eu colocava uma caixinha de isopor com os pirulitos de chocolate que ela fazia e ia vender nos bairros, tipo sorveteiro que passa na rua. Sua avó te levava de Fusca, né? Parava, deixava você e você ia pro bairro dentro. Então, na verdade, né? eu fui acho que 1 ou 2 vezes sozinha a pé para chegar nos bairros. Aí não sei se a minha avó ficou com dó, com ou medo, preocupada. Com receio, preocupada. Aí ela se colocava à disposição para me levar de Fusca verde. Mas ela parava no bairro, ficava ali parada dentro do carro, me observando de longe. E eu ia fazer o processo ali de venda dos pirulitos de chocolate, né? E aí depois minha mãe foi se desenvolvendo, abriu uma doceria e eu trabalhei sempre com ela, até depois eu chegar mais adiante e contar para vocês mais adiante. Então, assim, respondendo a sua pergunta, né, de quando começou a minha vida empreendedora, talvez desde que eu tomei consciência de quem eu era, né, e comecei ali com 10, 11 anos vender o meu pirulito de chocolate.
Tanto que você levou essa característica empreendedora e você abriu a sua empresa já logo depois da sua formação, né? Você concluiu, você fez faculdade de psicologia, né? Sua formação de base, e depois de formada você já abriu a sua empresa de consultoria, correto? Sim, mas acho que tem todo um caminho antes disso, né? Que é o processo de eu chegar à faculdade de psicologia, né? Porque eu com 11 anos fiz todo esse processo, falei que eu fui para a loja, né? Comecei a trabalhar lá com a minha mãe, então passei um processo de que na adolescência, quando todos os meus amigos estavam fazendo a educação física pós, né? Eu tinha um horário invertido naquela época, então você ia de manhã na escola e à tarde você ia fazer a educação física ou uma atividade extra ali. Eu não podia porque eu já trabalhava. Então, assim, desde muito cedo eu sempre assumi responsabilidades, porque eu acabava meio que gerenciando ali a loja. Então eu vendia, tinha que dar troco, tinha que pegar encomenda, acertar as coisas. Então eu sempre muito cedo trabalhando. E aí, neste processo, eu gosto muito, sempre gostei muito de esporte, porque fiz balé, fiz piano, porque também a gente era de uma família simples e de uma educação simples, e eu até falo para minha mãe até hoje: mãe, de onde você tirava essas coisas, né, para me colocar, para me estimular e tal? Eu não sei de onde ela tirava, mas ela sempre tentou educar e dar o melhor que eles puderam pra gente, né? E aí, eu trabalhando ali no processo, e eu sempre gostei de esporte, de cavalo e tudo mais, então eu fazia esses processos, né? Eu tenho um amigo, né, já há muitos anos, que também mexia com cavalo, o Ari, e a gente... ele me emprestava os cavalos, né? Porque eu não tinha condições de ter um cavalo, então ele me emprestava os cavalos quando tinha passeio, quando tinha isso e tal. E às vezes eu não tinha nem como chegar lá no sítio onde ele morava, eu ia a pé até o sítio. Então, assim, sempre aquela questão de que o que eu quero? Quero andar a cavalo. Eu tenho uma pessoa que me ajuda no sentido de emprestar o cavalo. E o que eu preciso fazer para chegar lá? Só dá um jeito para chegar. Eu ia até a pé para chegar lá, né? E este amor meu pelo cavalo e por esse meio rural e tudo mais, me colocou numa dúvida do que eu queria fazer em relação à minha carreira profissional. Então, assim, eu cheguei a prestar vestibular de agronomia, passei em agronomia, tava para fazer a matrícula, meu pai disse: é isso mesmo que você quer, né? Você estava com o pé na porta já estava com o pé na porta para entrar, né? É isso mesmo que você quer? Não sei, porque eu adoro isso, mas eu não sei se eu quero trabalhar com isso. E essa é uma questão, aqui eu acho que tem um ponto muito importante. Porque muitas vezes, quando a gente vai fazer uma escolha profissional, a gente, muitas vezes não, toda vez que a gente vai fazer uma escolha profissional, a gente sofre influência do meio. Então você sofre influência dos seus pais, dos seus amigos, dos seus professores, pessoas de referência para você. E também aquele fator do que você gosta de fazer. E o que eu gosto de fazer, não necessariamente eu gosto de trabalhar com aquilo. Às vezes é simplesmente o meu hobby, não é que eu gostaria de trabalhar. Então, quando ele disse: você tem certeza? Ele me plantou uma dúvida na cabeça. E aí eu fui, inclusive, fazer um processo de orientação profissional. E na época que eu fiz o processo de orientação profissional, a psicóloga que conduziu o processo fez lá toda a questão, e a hora que ela me deu a devolutiva, ela disse assim: você tem habilidades, talvez, nem lembro direito a palavra que ela usou, mas que te direcionem por uma área de exatas. Eu, como assim, né? Nunca me vi na área de exatas, você sabe como que eu faço bem contas, né? Eu, brincando, eu consigo fazer o básico, mas assim, não é a área de exatas. Você é apaixonada por isso? Não é isso que eu quero fazer na minha vida, ir para uma área de exatas, trabalhar com engenharia, nunca me vi fazendo isso, né? E aí no processo eu falei: não, eu vou fazer psicologia. Como que eu cheguei a essa questão? Não sei, né? Não sei. Quer dizer, você começou empolgada na agronomia, a psicóloga te mandou fazer engenharia. Exato. E foi parar na psicologia. E fui parar na área de psicologia. Como? Não sei. Simplesmente fui, me inscrevi e tal, prestei o vestibular e fui. E aí, quando chegou lá neste processo todo, nessa história, os meus pais já eram separados, né? Que eles, hoje eles permanecem nesse processo de serem separados. Eles já eram separados e eu trabalhava, assim, direto com a minha mãe, né? Como eu falei, sempre trabalhei muito.
épocas assim de festa, Natal, quantas vezes 11 horas da noite, 11h30, a gente estava entregando encomenda, sabe? De ter trabalhado... Todo mundo ceando e E vocês a gente ali ralando. ralando, trabalhando. E um trabalho muito duro. E eu sempre digo isso, se não der certo na nossa profissão aqui, né, na Perfix, eu falo, pelo menos coxinha eu sei fazer, eu faço, eu Ivan sai vender e fome a gente não passa. E é esse o processo, eu sei fazer absolutamente tudo que minha mãe faz, eu sei fazer, né, porque eu vivi isso muito tempo da minha vida. E aí, quando eu passei na faculdade de psicologia, meu pai disse assim, tá bom, mas agora você precisa trabalhar. Eu pensei, opa, como assim agora eu preciso trabalhar? Eu já trabalho, né? Ele falou, não, você precisa arrumar um emprego fora do que você, do trabalho com a sua mãe e começar a sua vida fora daqui. Naquele processo, naquele momento, eu acho que gerou muita raiva em mim e muita indignação. Porque, assim, era quase que a invalidação de todo o esforço que eu fazia de trabalho, né? Dizendo que eu precisava de algo novo, né? Mas eu falei, tá bom, tudo bem então, se é isso, é isso. Falei, mãe, então, olha, agora eu vou começar a procurar emprego e eu vou ter que arrumar outro emprego, porque senão eu não vou conseguir ajuda para fazer a faculdade. E assim eu fiz. Que você ajudava ela, mas não era uma fonte de renda para você custear. Exatamente, era um negócio muito instável, enfim, tem outras questões aí que talvez dê um outro podcast, mas assim, eu não vou nem aprofundar nessa, mas eu precisava de um salário para ajudar a custear minha faculdade e meu pai também conseguiu me ajudar com algumas questões. E aí assim fiz, arrumei um emprego de promotora de ração de cachorro. Então eu ficava nas empresas, nas lojas ali de ração, entregando pacotinhos de amostra e tentando vender aquela ração que eu estava representando ali. Foi nessa fase que você foi perseguida por gansos, né? Quase, não, na fase seguinte. Era a seguinte? E aí eu fiz acho que isso por uns 6 meses e fui promovida de promotora, passei a ser vendedora de ração de cachorro, de animais, né? Tanto de cachorros como de pequenos e grandes portes, né? De cavalo e tudo mais. Então eu andava toda a região, né? Aqui de Campinas e tal, vendendo ração. Então eu ia de lojinha em lojinha vendendo ração. O pessoal deve estar curioso, dá um quebra-gelo nessa história e conta quando você foi perseguida por gansos sanguinários. Eu vou contar. E aí, assim, o que é interessante? E aí eu saía fazer essas vendas e eu tava em Olambra em específico, fiz as vendas e na hora do almoço eu parei para dar uma descansadinha num lago que tem lá. E aí eu desci do lago para curtir o lago e não sei o que, daqui a pouco veio um bando de ganso na minha direção e eu saí correndo para entrar no carro para os gansos não me atacarem. Nem sei se eles iam me atacar, né? Mas enfim. E essa época que eu comecei a trabalhar com ração, né, e tudo mais, isso me possibilitou, porque eu já fazia faculdade de psicologia, então eu trabalhava o dia todo e ficava ia para a faculdade à noite, então vendia ração, então isso me possibilitou entrar em contato com muitas pessoas, né? Então eu tinha contato, eu estava na área que era a área que eu gostava de animais, de água e tudo mais, e estudava psicologia, né? Então foi muito legal esse período, eu desenvolvi várias habilidades, né? Eu ia para os lugares, tinha cachorro, tinha gato, tinha as coisas, eu trazia tudo embora para casa. E sua mãe dava depois embora? Minha mãe dava embora, porque ela falava, como você chegou com mais um aqui? Aí um dia eu cheguei em casa, ela tinha dado todos os meus bichos embora, que gerou trauma, enfim, são várias histórias. E durante o processo ali de faculdade, a hora que chegou no 3º ano de faculdade, e eu, assim, talvez, já não sei se ficou claro, mas eu sempre fui aceitando os desafios que aconteciam na minha vida. Não tinha dinheiro para nada, sabe? Não tinha dinheiro nem para respirar, mas eu aceitava, eu queria viver, eu queria fazer, eu queria estar, eu queria ter a experiência. No 3º ano de faculdade em diante, no 3º ano eu me inscrevi, fui participar de uma iniciação científica, né, dentro da universidade. E aí eu ganhei uma bolsa. Então eu fui bolsista FAPESP e bolsista CNPq nos meus 3 últimos anos de faculdade. Só que a bolsa não me sustentava, né? Não dava para sustentar, era o básico. E aí quando eu consegui a bolsa e entrar para o processo de pesquisa, eu pude parar de vender ração.
tá? Eu ganhava mais, talvez, vendendo ração, mas a bolsa ia me proporcionar o processo de estar dentro, né, da universidade e viver outras possibilidades. E aí eu tive que segurar cada vez mais, né? Mas fui fazer vários estágios. Então eu falava, vamos fazer um estágio em Sorocaba. Eu ia, Sorocaba é longe de onde a gente fica aqui. Então eu ia, ficava na casa de uma... E eu sempre fui... Não sei se a palavra é articular, parece que fica, né? Mas eu fazia amizades com pessoas e eu aceitava a ajuda que elas me propunham, talvez de uma forma até mais natural do que hoje eu aceito, sabe? Então eu aceitava essas ajudas. Então eu tinha uma amiga que fazia faculdade, ela era de Campinas, então eu dormia na casa dela, em Campinas. No dia seguinte, a gente saía às 5 horas da manhã para ir para Sorocaba, que é uma hora e pouquinho de ônibus de Campinas, para fazer um estágio lá durante o dia, que a gente fazia o estágio no Conselho Tutelar lá. E aí à noite voltava para a faculdade. Então eu saía de manhã, saía um horário de amparo e voltava só. E aí, assim, o dinheiro mega contado, né? Era para pegar o ônibus, para não sei o quê, levava a marmita de comida de casa, porque não dava para comer na rua, comer na cantina, essas coisas não existia, né? E esse dia específico foi um dia que eu fui para esse estágio. Eu acho que essa minha amiga nem foi comigo nesse dia, não recordo dela estar junto. E aí eu tive que pegar um ônibus lá sozinha e tinha 3 portas o ônibus e eu fiquei na dúvida em qual porta entrar. Na dúvida eu entrei no meio, né? Então nem na frente nem atrás, eu entrei na porta do meio. A hora que eu entrei na porta do meio, me liguei que eu tinha que ter entrado pela frente, pagado pro motorista e ficado para sair pelas 2 portas do fundo. Aí, tudo bem, me liguei nisso, aí eu fui no ônibus, começou a chegar perto de onde eu tinha que descer, eu fui até o motorista e falei, eu preciso pagar, eu não paguei. Ele fez, eu vi que você não pagou. Agora você tem que descer no terminal. Eu falei, moço, eu não posso descer no terminal, porque se eu descer no terminal eu não vou ter dinheiro para voltar. Eu preciso descer aqui, eu preciso que você receba o dinheiro para eu poder descer aqui. Ele olhou para mim e fez, desce, não precisa pagar, desce. Aquilo foi, não sei o que, mas eu fiquei feliz, porque foi a grana que eu tive para comer um salgado. Porque eu não tinha grana para comer naquele dia. E o processo, e eu não agi de má fé, eu não sabia o que fazer, né? E aí foi o dia que eu tinha uma grana para comer um salgado, porque eu ia ter que ir à faculdade à noite ainda, tal. Eu falei, puta, ganhei o dia de não precisar pagar o ônibus. Então foi todo um processo ali de conquistar e chegar onde, né? Então assim, contando uma das histórias, né? Mas assim, a grande questão da minha formação foi que daí eu descobri por que a psicóloga me mandou para estatística, porque eu me apaixonei pela área de pesquisa. E a pesquisa faz com que a gente entre em contato com estatística. E aí esse processo é uma coisa que faz sentido para mim dentro da psicologia, que a gente sempre brinca, né? A psicologia fica lá abraçando árvore ou vendo disco voador e em alguns momentos a gente precisa aterrissar. E quando que a gente faz aterriza o ponto da psicologia? Quando a gente olha para dados, para números, para estatísticas, para indicadores, né? Então este processo fez sentido para mim nesse ponto. E até o próximo? Até a próxima prosa? Até a próxima prosa.